Boa noite a todos, muito bem-vindos mais uma vez a esse grupo familiar. Espero que vocês estejam apreciando esse trabalho que a gente está tendo para trazer para vocês algumas informações relevantes com relação à palavra. Muito bem. O tema que eu pretendo colocar com vocês hoje é o seguinte: Deus criou tudo através da palavra. Nós todos ouvimos falar isso várias vezes, né? E gostaria de colocar uma reflexão para vocês. Vamos falar um pouquinho do hebraico. Quem sabe alguém de vocês poderia ter em mente alguma coisa. Qual a importância do hebraico? Será que ele é importante primeiro? Você já pensou se o hebraico é importante? Na vida de Jesus, vocês acham que é importante? Onde nasceu Jesus? Você sabe, né? Jesus nasceu lá em Israel, não é isso? E qual é o idioma que Jesus falava? Aramaico? Muito pouco, mas ele falava também aramaico. Mas qual o mais que ele falava quando ele ia na sinagoga? Hebraico. Você crê na Bíblia? Você crê no que está escrito na Bíblia? Eu creio, né? Você saberia me dizer quem escreveu o Antigo Testamento? Saberia? A Torá. Sabe que o Antigo Testamento é chamado Tanakh? Tanakh é a composição de três palavras que tem Torá, Neviim, Ketuvim. Torá é o Pentateuco, Neviim são os profetas e Ketuvim são as escritas. Você sabe quem escreveu a Torá? A gente já ouviu falar, né? Mas vou relembrar vocês. A Torá foi escrita por Moisés. Só que também a gente sabe de que Moisés escreveu foi diretamente ditado pelo próprio Senhor. Você sabe onde está isso? Vou te mostrar na Bíblia. Quem escreveu o Novo Testamento? Nós temos várias pessoas que escreveram o Novo Testamento, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Quem escreveu o Pentateuco, como disse para vocês, a Torá? Moisés, mas com a palavra de Deus. Mas você realmente crê de que Deus se deu esse trabalho de escrever a Torá? Você sabe o que significa gemátria? Eu nunca falei sobre gemátria com vocês, eu acredito que não lembro ter falado. Mas a gemátria é porque no alfabeto hebraico não existem algarismos. Então, existe um estudo profundo sobre a gemátria, que é a composição do número que equivale a cada letra, a soma desses números, o que representa, equivale a que número. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês na frente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho das leis. Os 10 mandamentos que são falados, 10 mandamentos, que na verdade não são mandamentos, como já falei para vocês, são acerta de brot, são as 10 falas de Deus, né? Vou mostrar isso aqui para vocês na Bíblia. Mas antes de mostrar para vocês, você sabe quem escreveu os 10 mandamentos? Você vai ver que foi Deus, ele próprio, que escreveu os 10 mandamentos. Quer ver? Êxodo 34:1. Disse o Senhor a Moisés. Isso aí aconteceu depois que Moisés desceu com as primeiras tábuas, que ele não está deixando claro, e aí ele viu o bezerro de ouro e ele quebrou a tábua. Não é isso? E aí Deus se revoltou com o povo, quis realmente exterminar o povo. Enfim, aí Moisés resolveu interferir e ele subiu e interferiu com Deus. E aí Deus para ele disse o seguinte: e disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor, lavra-me 2 tábuas de pedra, que ele primeiro escreveu na pedra, lavra-me 2 tábuas de pedra, como as primeiras, iguais aquelas que você levou lá, né? E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Fica claro, não sei se vocês concordam, mas está mais do que claro, de que realmente Deus escreveu as primeiras e as segundas. Então, Deus escreveu a lei. Deus escreveu a lei, ele com seu próprio punho. Tá? Então, agora fica mais fácil entender e crer de que ele pronunciou, ele ditou para Moisés tudo aquilo que estava escrito. Tá? Muito bem. Deus criou tudo com a palavra, não é isso? Vamos ver juntos, vamos ler isso aqui de uma vez. Vamos ver comigo, devagarzinho. No princípio, começando a Bíblia, né? Gênesis 1:1, primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
colocar o mouse aqui. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Você sabe o que representa trevas? Você saberia me identificar o que representa trevas? Muita gente vai me falar Satanás, né? Mas as trevas é a ausência de luz. Guarda bem isso. As trevas é a ausência da luz. E havia trevas sobre a face do abismo, tanto Deus não se agradou com isso, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí disse Deus: haja luz e houve luz. Vamos repetir. E disse Deus. Disse com que idioma? Qual foi qual foi o idioma que ele usou? Deve ter usado algum idioma. Deve ter falado de alguma forma. Ou ele criou o idioma naquele mesmo instante em que ele resolveu falar, né? Disse, né? Ou então já existia o idioma. E disse Deus, ou seja, ele falou com algum idioma. Sabe qual foi o idioma? Você faz ideia? Pois é, hebraico. Qual foi o idioma falado por Deus? Hebraico. Qual foi o idioma que Jesus falava? Hebraico. Começa a ver, começa a analisar comigo quanto é importante estudar o hebraico. Quanto é importante a gente entender um pouquinho mais do hebraico para que a gente possa entender melhor as escrituras. Tá? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho dos autores. Vocês já ouviram falar de autores, né? Cada livro tem alguém que... Aqui eu não vou falar sobre isso, que não vai levar muito tempo, mas aqui está tudo escrito. Eu peguei isso aqui no Google, vocês podem procurar aqui quem escreveu cada livro, tá? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas só fazendo uma, um parâmetro aqui, um parêntese, né? Muito bem. O que tem? Existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Muita gente fala de Velho Testamento, né? Eu não chamo de velho porque ele não é velho. Existe o Antigo e existe o Novo. Se você for ver no Antigo Testamento, vocês conhecem aquela passagem? Jesus ele fala várias vezes: examinai as Escrituras, porque são elas que falam de mim. De que Escritura ele estava falando? Não existia ainda o Novo Testamento. Mas de que Jesus estava falando? Da Torá, do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, na verdade, então, ele fala de quem? De Jesus. O Antigo Testamento, ele prevê a vinda do Messias. Ele profetiza a vinda do Messias. Ele diz que o Messias vai vir desse jeito, nessas condições, etc, etc. E o Novo Testamento? Ele confirma tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele confirma tudo aquilo que estava escrito e profetizado no Antigo Testamento. Muito bem. Vamos falar aqui só um pouquinho. Aí. As versões que existem mais conhecidas são, vocês conhecem, né? Nova versão transformadora, Almeida, todo mundo conhece Almeida, King James, né? Todo mundo conhece também. Mas o que eu posso tentar para vocês é que não existe na Torá, que é o Pentateuco, nenhuma versão a não ser a original, aquela que Deus escreveu, aquela que Deus determinou o formato, o desenho da letra, tudo foi desenhado por Deus. Mais uma vez, e procure entender. Eu não quero te convencer assim de nada, mas eu quero que você pense. E realmente, se tudo isso for verdade que eu estou falando, você não precisa acreditar em mim. Pesquisa. Você mesmo pesquisa. Você vê como é importante a gente estudar o hebraico. Vamos falar um pouquinho do alfabeto. Esse é o alfabeto hebraico. Se vocês quiserem, depois vocês voltam, copiem essa tela, mas você vai procurar no Google, você vai achar também. As letras, existem só 22 letras no alfabeto hebraico. São 22 consoantes. Não existe nenhuma vogal. Sabe o que é a função da vogal? É dar um som. Então, não existe som em nada escrito. O som não existe no alfabeto hebraico. Então, vamos ler aqui. Aleph, Beit, vou colocar a mouse aqui para vocês entenderem. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Hetet, Yud. Kaf, quando tem dois aqui, porque existem duas formas de escrever. Quando está no meio da palavra ou quando está no final da palavra. Tá? Então é chamado, quando está no final, é chamado de sofit. Tá? Sof é fim. Lamed mem, duas vezes também. Nun, samechain, fe, tzadi, kof, resh, shin e taf. Tá? Muito bem.
como eu falei, não existem vogais. Então, com o tempo, os massoréticos, eles resolveram implantar no idioma que o povo usa, né? Não na Torá. Na Torá ninguém pode mexer. Eles implantaram sinais para identificar o som da palavra, para que não se perca o sentido da palavra. Então, eles implantaram. Aqui tem, infelizmente, esse quadro que eu peguei no Google, ele está da esquerda para a direita, quando a gente lê sempre o hebraico é da direita para a esquerda. Aqui está falando A, está vendo A? Tem esse símbolo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. O A, esse também é A. E, os dois são I, tá vendo? Ou você coloca um Yud aqui, ou você põe um traço embaixo, ou pode colocar os dois. O, tá vendo? O, com pontinho em cima, né? U, são três pontinhos enviesados assim, né? E tem um que você pode colocar um Vav e um pontinho aqui também. Depois você tem, são opções aqui, né? E aqui está o nome deles, Kamatz, Patach, está o nome. Se tiver interesse, a gente pode ver isso aqui com mais detalhes. Então, valor numérico. Aqui está de novo o alfabeto. Vocês podem ver de que o Aleph até o Yud, é 1 até 10. A partir do Yud, aqui sobe de 1 por 1. A partir do Yud e até do Yud até o 100, tá vendo? Vai de 10 em 10, que é o Kaf. Depois o Resh vai de 100 em 100, vai pulando de 100 em 100 até chegar nos 900. Esse é o valor numérico das letras. Então, você pega uma palavra qualquer, você vai entender. Muito bom. Agora, o alfabeto existe só uma parte gráfica? Não, existe o cursivo. Cursivo é aquele que a gente escreve. Infelizmente não tem uma luz, vou mostrar para vocês, mas é isso aqui. O Aleph, que está aqui, depois vocês analisam melhor. Esse Aleph, tá vendo? Ele escreve assim, ó. Beit, Gimel, Dalet, Rei. Está o próprio alfabeto, só que em forma cursiva. Tá? Acabou aí? Não. Existe um alfabeto que é considerado o alfabeto usado na Torá, nos livros sagrados, na Torá, nos rolos. Aliás, existe uma profissão em Israel de rabinos que se especializam em escrever a Torá de acordo. Eles não podem errar nem sequer um tracinho. Sabe, tá vendo aqui a letra Beitz? Vamos ver aqui a letra Beitz, só para vocês terem uma. Não, vamos pegar uma letra que tem maior. A letra Gimel, tá vendo? Essa é a terceira letra. Vamos ver. Ó. Essa é a letra aqui, tá vendo? Gimel. Aqui você vai ver que ela tem três estrelinhas em cima, né? E é bem assim que tem que ser, porque é assim que Deus determinou que seja. E isso que estou te falando nunca mudou. Desde que existe a Bíblia, desde que o mundo existe, desde que Deus criou o mundo e que ele implantou esse alfabeto, nunca mudou e nem vai mudar, porque isso é obra de Deus. Quer ver como é obra? Olha, nada do que vocês vão ver, nada do alfabeto hebraico, nada que existe no hebraico é por acaso, não existe isso. Não existe uma obra do acaso. A pergunta seria, por que são 22 letras? Ela diz, não, por acaso, alguém... Não existe acaso. Vou mostrar para vocês só um exemplo. Qual primeiro versículo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em hebraico é Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Está em inglês aqui, que eu peguei isso aqui da internet. Certo? A primeira letra de cada palavra, são quantas palavras? Está vendo? 1, 2, 3, são 7. Se eu pegar a primeira letra de cada palavra e colocar o seu valor numérico, vai dar quanto? Sabe quanto vai dar? Sabe? 22. Quantas letras são que eu falei para vocês? Consoantes? São 22. Não é por acaso. Nada é por acaso. Quer saber mais? Quantas palavras são? 1, 2, 7. Se eu pegar as 22, que é a soma dessas primeiras letras, dividir por 7, sabe quanto vai dar? Exatamente 3,14. Sabe o que é 3,14? A função de uma circunferência. Os cientistas vieram descobrir isso muito depois. Quer saber mais? O que representa 314? A palavra Shaddai. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. Eu posso falar um monte de coisa a mais para vocês, mas é só para mostrar para vocês como é importante a gente conhecer um pouco mais do hebraico. Vocês vão ter um prazer enorme para ver isso.
Tá? Quer ver? Existem alguns costumes judaicos que ocorrem até hoje. Um dos costumes é ninguém revela o nome de uma criança recém-nascida, claro, a não ser no dia da circuncisão. É chamado de Brit Milá. Uma criança com 8 anos de idade, um menino, claro, né? Com 8 anos de idade, ela faz uma circuncisão. Os pais fazem para ele. O rabino, você é especializado, que estuda só para isso também, né? Então, nesse dia de Brit Milá, que se revela o nome da criança. Antes, não. Vamos ver Lucas, que está escrito aqui. E quando os 8 dias, no 8º dia, foram cumpridos, para circuncidar. Sabe de quem estamos falando aqui? É de Jesus, presta atenção. Quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Só se deu o nome de Jesus quando? No 8º dia. Você sabia disso? Olha como é importante. Então, Jesus, ele conhecia tudo isso. Ele criou tudo isso, né? Muito bem. Eu queria trazer para vocês, mas se vocês quiserem, pode vir depois isso, né? Nome dos discípulos de Jesus. Vou falar muito rapidamente, senão vai demorar muito. Pedro é conhecido como Shimon. Não existe a palavra Pedro em hebraico, existe Shimon. Shimon quer dizer posterior. Keifa, mudou o nome. Shimon, Shimon é dar ouvido, aquele que dá ouvido. Tiago, ele era Yaakov, né? Filho de Alceu, ele era Yaakov, Jacó, mesma palavra, né? Quer dizer calcanhar, a Kev em hebraico. João é Yohanan. Yohanan quer dizer agraciado por Deus. Matitiao quer dizer é Mateus. Não existe a palavra Mateus no hebraico. É Matitiao. Matitiao quer dizer presente de Deus. Mataná é presente no hebraico. Mataná, mais 3 letras do tetragrama. Mataná. Essas 3 primeiras letras são Mataná. E as 3 últimas letras são o nome do tetragrama. Natanael. Olha, então, vários nomes que quiserem estudar, depois você pode olhar com calma. Alguns nomes de Deus, também a gente sabe disso. Tem Jeová Jiré, quer dizer, Deus proverá. Que você tem a referência bíblica, se vocês quiserem estudar depois, você pode ficar à vontade, tá? Muito bem. Agora eu queria trazer para vocês um assunto que é Gematria. Já ouviram falar de Gematria? Não. Cada letra tem um número. E existe, então, uma composição. Você vê que nada é por acaso, gente. Não existe acaso. Não existe, é por acaso o nome dele é esse. Né? Vamos tentar ver. Então, nós temos aqui a letra Aleph, que é 1, 2, 3, 4. Aqui também está da esquerda para a direita. Eu peguei na internet, não achei da direita para a esquerda. Mas tá, dá para entender, né? Muito bem. Então, sabe como é que fala Abba? Pai, né? Sabe o que quer dizer Abba, né? Pai. Sabe como escreve Abba em hebraico? Assim, Aleph e Bet. Tá? Aleph e Bet. Quanto é Aleph? 1. Quanto é Beit? 2. Aleph mais Beit, quanto é? 3. Então, o nome do pai é 3. E se a gente for para mãe? Mãe é Ima. Então, 2 letras. O Aleph, certo? E o Mem, certo? O Mem representa 40. O Aleph a gente já sabe que é 1. Então, isso dá quanto? 41. 41 mais 3, o que acontece? Quanto dá? 44. Sabe o que representa 44? Filho. O nome do pai mais o nome da mãe equivale ao número do nome filho. Coincidência? Não. Os dias do ano. Como é que fala ano em hebraico? É Shana. Shana é Shin, Nun e Rei. São equivalentes ao número 355. Você sabe que os dias do ano lá em Israel, eles seguem o calendário lunar. São 355 dias. Coincidência que o nome Shana, que é o nome ano, ele é equivalente também a 355? Por acaso não é. Tá? Existe também aquela situação de equidistância de letras. Vocês já ouviram falar do Pentecostes, né? Pentecostes acontece quando? Depois das 7 semanas, que é Shavuot, né, em hebraico,
E no 7 vezes 7 dá 49, no dia seguinte se comemora Pentecostes. Quer achar o nome de Deus? Vou te mostrar aqui. Você pegar o livro de Bereshit, né, que é o primeiro livro, você vai ver que você vai encontrar o nome de Deus, Yud, Rei, Vav, Rei, e que distante uma da outra de 49 letras. Coincidência? Você vai pegar o livro de Êxodo, mesma coisa. Aqui escrevi para vocês, se tiverem interesse, depois vocês abrem para... Uma vez eu fiz um estudo só sobre isso. Se vocês forem pegar no livro de Levítico, vocês vão encontrar, você vai encontrar Yud, Rei, Vav, Rei também, intervalo de 7. Yud, Rei, Vav, Rei sabe o que é, né, gente? É o tetragrama. Tá? É isso. Então, gente, por que a gente tem que estudar hebraico? Hebraico é conhecido como Lashon HaKodesh. O que quer dizer Lashon HaKodesh? Lashon é língua. HaKodesh, Kadosh, vocês já viram falar do nome? Sagrado, língua sagrada. Então, o hebraico é conhecido como a língua sagrada. E por que a gente tem que estudar? Olha Isaías 51:2 diz o quê? Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, nós somos descendentes de Abraão, nós somos a promessa de Abraão está conosco também, já que nós somos de Jesus, certo? Porque sendo ele só, o chamei e o abençoei. Você quer ser abençoado? Quer? Então siga isso. Muito bom. Gemátria. Deus criou tudo pela palavra. Portanto, está tudo interligado, gente. Nada é por acaso, como eu sei para vocês algumas coisas. Um exemplo. Agora vamos partir um pouco do lado da ciência para vocês entenderem de que a ciência veio descobrir isso depois. Nosso corpo ele é constituído por células. As células são formadas por átomos e os átomos são formados por moléculas. As letras também são como átomos. A menor parte que compõe a matéria. Exemplo. Quer ver um exemplo para vocês. A letra Aleph, que é essa aqui, ó, a letra Aleph, ela é constituída de 3 letras. Esse de ensino que dá uma perninha para cima, dá a perninha para baixo, isso é do meio, a diagonal. Então, ele é constituído de Yud, Vav, Yud, 3 letras. Se somar esses 3, vai dar 28. Sabe o que tem 28 como somatória? O tetragrama, que é o Deva Vei, nome de Deus. E Deus, ele é o representante do Aleph. Aleph, ele é o princípio. Por acaso também Jesus, claro, né? Tá bom? As letras hebraicas são como as pedras da criação. Cada uma delas foi talhada com total exatidão. E as letras dos outros idiomas, inclusive o brasileiro, inclusive o português, são como tijolos. Uma vez que foram feitas pelo homem, elas não têm nenhum... O homem não teria jamais a capacidade de criar algo com tantas nuances como eu acabei de explicar para vocês. Tá bom? A alfabeto hebraico, além de tudo, ele tem um shoresh. Vocês já ouviram falar que eu falei para vocês? Shoresh é raiz, né? Então, cada palavra ela tem um significado dentro dela. Tá? Com tudo isso que eu estou mostrando para vocês, a gente só pode concluir uma coisa. Eu não acredito, por favor, faça a sua própria pesquisa. Mas eu realmente acredito piamente de que só pode ter sido Deus, só pode ser muito superior para poder criar tudo isso. Tá bom? E para terminar, queria mostrar para vocês o nome de Jesus. Jesus em hebraico escrito assim, Yud, Shin, Vav, Ain. Yud, Yeshua. Não é só no número, mas presta atenção. Se você colocar se dividir essa palavra pela metade, vocês vão ter a parte superior, que representa a realidade celestial. Se vocês fizerem a parte de baixo, ela representa a realidade terrena. Ok? Quantos? 1, 2, conta comigo. 3, 4, 5, 6, 7. Você sabe que o número 7, já fez também estudo sobre o número 7, pode procurar. Ele é a luz do mundo. Ele falou, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca andará em trevas e terá a luz da vida. Quantas lâmpadas, quantas luzes tem na menorá? 7. Coincidência? Não é? Quer ver mais? Já viram falar de espírito sétuplo de 7? Eu vou mostrar para vocês na palavra. Vamos ver primeiro Apocalipse. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras que tens, nome de que vives e está morto. Apocalipse 4 diz assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam o quê? 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. Jesus tinha os 7 espíritos de Deus aqui. Tá? Você olha com calma, você vai ver como é bacana isso. Né? Muito bem. Já mostrei para vocês as letras escritas na Torá, né? Já expliquei para vocês. Eles têm esse desenho aqui. Sabe o que representa esse desenho? Isso representa coroa, certo? Na letra Yud, que é a primeira letra, tem uma coroa que está vendo aqui, chama. 3 aqui, e mais 3 aqui. Então tinha quantas coroas? 7. É isso? É isso que eu queria falar com vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Passa para aqueles que vocês acharem que podem tirar proveito disso também. E conte para os outros também. Vai você falar, repasse essa aula. Feche os olhos, põe a mão no coração. E vai rechado na vishmerecha. E a ira Adonai, panav elecha, vichunei kaisa Adonai. Panav elecha, vai ser shalom. Shalom, shalom, ubracha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo pastor João, que está recuperando. Ele cada vez está melhor. Eu tenho certeza que ele vai ficar. Eu creio que ele vai estar ótimo, já, já. Em nome de Jesus. Obrigado por tomar conta da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Cid, da pastora Rosângela, enfim, e todos os nossos pastores, líderes, presbíteros, todos os membros da igreja. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigado por tomar conta da minha família. Obrigado pelo Bruno que me ligou ontem. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por suas providências de, de, de marcar a visita da minha bisneta, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.